Ela só estava fazendo seu trabalho. Limpava o escritório como fazia todos os dias, até encontrar algo escondido que mudaria sua vida para sempre. O destino dela nunca mais seria o mesmo. Comente aqui de qual cidade e país você está assistindo. Queremos saber até onde essa história vai chegar. O céu de São Paulo amanhecia cinzento enquanto Marina Oliveira ajeitava o crachá no uniforme azul marinho da empresa de limpeza. O trânsito na Avenida Paulista já começava a ficar intenso, mesmo às 6 da manhã. Ela ajustou a mochila surrada nas costas. Dentro, além dos produtos de limpeza extras que sempre levava, estavam seus livros de direito civil para a aula daquela noite. Bom dia, dona Cida, cumprimentou a porteira do imponente edifício comercial, que lhe retribuiu com um sorriso cansado. As duas compartilhavam o mesmo horário há quase 2 anos. E aí, menina, pronta para mais um dia? Perguntou a senhora de cabelos grisalhos enquanto carimbava a entrada de Marina. Como sempre, né? O trabalho não espera. Respondeu com um sorriso sincero, apesar do cansaço. O elevador de serviço a levou até o 18º andar, onde ficava o escritório Almeida Mendes em Associados, um dos mais prestigiados da capital paulista. Marina conhecia aquele lugar como a palma da mão. Cada mesa, cada planta, cada canto que precisava de atenção especial. Você está atrasada de novo. A voz seca de Solange, supervisora da equipe de limpeza, a recebeu assim que abriu a porta dos fundos. Desculpe, o ônibus atrasou por causa da chuva, explicou Marina, já vestindo as luvas de borracha e preparando o carrinho com materiais. Sempre a mesma desculpa. Hoje você vai limpar a sala do Dr. Ricardo. Ele está viajando e quero aquele lugar impecável quando ele voltar amanhã. Marina assentiu, engolindo a resposta que queria dar. Doutor. Ricardo Almeida era o sócio mais antigo e temido do escritório. Sua sala era praticamente um santuário, que ninguém ousava perturbar. Enquanto limpava meticulosamente os móveis de madeira maciça e os objetos caros que decoravam a sala, Marina não conseguia deixar de pensar em como aquele mundo era distante do seu. Nascida e criada na periferia da Zona Leste, ela dividia um pequeno apartamento com a mãe doente e o irmão mais novo. Cada centavo que ganhava era destinado ao aluguel, remédios ou à mensalidade da faculdade. O relógio marcava quase 9 da noite quando finalmente terminou de aspirar o tapete persa. Os advogados e secretárias já haviam saído há horas, restando apenas o pessoal da segurança no andar térreo. Era o momento que ela mais gostava. O silêncio do escritório vazio lhe dava uma estranha sensação de pertencimento. Foi quando decidiu dar uma última olhada na escrivaninha que notou. Uma pasta vermelha com a inscrição confidencial estava ligeiramente aberta na gaveta que acabara de limpar. Normalmente, Marina jamais olharia documentos alheios. Isso poderia custar seu emprego. Mas algo naquela pasta chamou sua atenção. Um nome familiar saltou aos seus olhos. Construtora Ribeiro. A construtora era famosa nos noticiários devido a um desabamento recente em um conjunto habitacional na periferia, onde uma criança havia morrido. O caso tinha mexido profundamente com Marina, pois acontecera perto de sua casa. Com as mãos trêmulas, ela puxou um dos documentos. Eram contratos, declarações e, para seu espanto, comprovantes de depósitos milionários em contas no exterior. À medida que lia, seu coração acelerava. Aqueles papéis provavam que o escritório havia ajudado a construtora Ribeiro a fraudar laudos técnicos e subornar fiscais para aprovar projetos sem as devidas condições de segurança. Meu Deus! Sussurrou para si mesma, sentindo um misto de náusea e indignação. O barulho de uma porta fechando no corredor a fez pular de susto. Rapidamente, tirou o celular do bolso e fotografou algumas páginas, colocando tudo de volta exatamente como estava. A descoberta pesava em sua consciência como chumbo. O que deveria fazer com aquela informação? Denunciar poderia colocar em risco não apenas seu emprego, mas sua segurança. Enquanto guardava o material de limpeza, Marina sentia o peso da responsabilidade em seus ombros. Aquela noite não conseguiria se concentrar nas aulas. A verdade que acabara de descobrir mudaria sua vida para sempre, ainda que ela não soubesse exatamente como. A aula de processo civil parecia interminável naquela noite. Marina olhava fixamente para o professor, mas sua mente estava a quilômetros de distância, revivendo cada detalhe dos documentos que havia fotografado na noite anterior.
As imagens agora guardadas em seu celular queimavam em sua consciência como brasa. Senhorita Oliveira, algum problema com a minha explicação? A voz do professor a arrancou de seus pensamentos. A sala inteira voltou os olhos para ela. Não, professor. Desculpe, respondeu, sentindo o rosto queimar de vergonha. Ao final da aula, Marina caminhou lentamente até o ponto de ônibus, abraçando os livros contra o peito, enquanto a garoa fina caía sobre São Paulo. O peso da descoberta a sufocava. Durante todo o dia no trabalho, ela havia evitado a sala do Dr. Ricardo, temerosa que sua expressão a denunciasse. Você parece preocupada, comentou Jéssica, sua colega de faculdade, que também esperava o ônibus. É sua mãe de novo? Não, só cansaço mesmo, mentiu Marina, forçando um sorriso. Quando chegou em casa, encontrou sua mãe, Dona Neuza, dormindo no sofá com o televisor ligado. No pequeno quarto ao lado, seu irmão Mateus, de 15 anos, fazia a lição de matemática. Você chegou tarde, ele comentou sem tirar os olhos do caderno. Muito trânsito, respondeu ela, deixando a mochila no canto e sentando-se à mesa da cozinha. Marina pegou o celular e olhou novamente as fotos que havia tirado. Os nomes, valores e datas dançavam diante de seus olhos cansados. Como estudante de direito, ela sabia o suficiente para entender a gravidade daqueles documentos. Eram provas de corrupção, lavagem de dinheiro e negligência criminosa que havia custado vidas. A manhã seguinte, chegou sem que ela tivesse dormido direito. No escritório, percebeu uma movimentação incomum. Advogados e sócios andavam apressados pelos corredores, com expressões tensas. O que está acontecendo? Perguntou a Solange, enquanto pegava os materiais de limpeza. Parece que tem um advogado novo chegando hoje, sobrinho de um dos sócios, respondeu a supervisora. Agora vá limpar a sala de reuniões. Eles terão um encontro importante às 10. Marina obedeceu, ainda absorta em seus dilemas morais. Enquanto limpava as janelas de vidro da sala de reuniões que davam para a vista panorâmica da cidade, não percebeu a presença de alguém que entrara. Com licença, disse uma voz masculina atrás dela. Marina virou-se rapidamente, quase derrubando o borrifador de limpa-vidros. Um jovem alto de aproximadamente 30 anos a observava com curiosidade. Diferente dos outros advogados, seu olhar não continha a usual indiferença ou desprezo. Desculpe, não queria assustá-la. Ele sorriu, ajeitando a gravata azul marinho. Sou Daniel Mendes, comecei hoje. Tudo bem, respondeu ela desconcertada. Já estou terminando aqui. Não tenha pressa. Na verdade, estou um pouco perdido. Conhece bem o escritório. Algo no tom gentil dele fez com que Marina se sentisse à vontade. Conheço cada canto, respondeu com um leve sorriso. O que está procurando? A sala do meu tio, Carlos Mendes. Segundo corredor à direita, terceira porta. Daniel agradeceu e estava prestes a sair quando notou os livros de direito que Marina havia deixado discretamente sob seu carrinho de limpeza. Você estuda direito? Perguntou genuinamente surpreso. 5º semestre na São Francisco, respondeu ela com um toque de orgulho na voz. Curso noturno. O interesse nos olhos dele pareceu aumentar. Isso é incrível. Qual área pretende seguir? Antes que Marina pudesse responder, a voz de Solange ecoou pelo corredor. Marina, o Dr. Ricardo está procurando o relatório trimestral e está furioso. Um calafrio percorreu sua espinha. Doutor. Ricardo havia voltado da viagem e estava procurando documentos em sua sala. A mesma sala onde ela havia mexido na pasta confidencial. Preciso ir, disse apressadamente a Daniel, recolhendo seus materiais. Espere. Ele a deteve por um instante. Meu nome é Daniel Mendes. Se precisar de alguma ajuda com os estudos ou qualquer coisa, é só procurar. Marina assentiu rapidamente e saiu em direção à sala do Dr. Ricardo, com o coração aos pulos. O medo de ser descoberta misturava-se agora com um sentimento novo e inesperado. A gentileza daquele advogado recém-chegado havia tocado algo dentro dela. Ao entrar na sala do sócio sênior, encontrou-o remexendo furiosamente em suas gavetas. Onde está o relatório da construtora Ribeiro? Exigiu ele sem sequer olhar para Marina. Não sei, senhor, respondeu ela com a voz mais firme que conseguiu. Apenas limpei a sala conforme orientado. Ricardo Almeida finalmente ergueu os olhos para ela, com um olhar penetrante e suspeitoso. Você mexeu em alguma pasta vermelha ontem?
Marina sentiu como se o chão sumisse sob seus pés. Tinha certeza que deixara tudo exatamente como encontrara. Não, senhor. Nunca mexo nos documentos, respondeu, sustentando o olhar dele. Após alguns segundos que pareceram eternidade, ele voltou sua atenção às gavetas. Pode sair. Enquanto fechava a porta atrás de si, Marina sabia que estava em uma encruzilhada. Os documentos que havia fotografado poderiam expor um esquema criminoso e trazer justiça às vítimas do desabamento. Mas também poderiam destruir sua vida e de sua família. E agora havia Daniel, um advogado que surpreendentemente a tratara como igual. Poderia confiar nele? Ou seria apenas mais um membro daquele sistema corrupto que acabara de descobrir? Os dias seguintes foram um teste constante para os nervos de Marina. Cada vez que cruzava com o Dr. Ricardo nos corredores, sentia seu olhar desconfiado pousando sobre ela. As fotos dos documentos pareciam queimar em seu celular, como se fossem radioativas. Durante as aulas na faculdade, não conseguia se concentrar. Em casa, sua mãe começou a notar seu comportamento distante. "O que está acontecendo com você, filha?" perguntou Dona Neuza numa noite enquanto Marina remexia a comida no prato sem apetite. "Você anda tão calada." "É só cansaço, mãe. Final de semestre, provas, trabalho, o de sempre." Mas não era o de sempre. Marina carregava um segredo que poderia destruir carreiras e reputações de pessoas poderosas, ou trazer justiça para famílias que haviam perdido tudo por causa da ganância de empresários e da corrupção de funcionários públicos. Na sexta-feira, enquanto limpava o banheiro feminino do escritório, ouviu duas secretárias conversando sem perceber sua presença. "Você viu como o Dr. Ricardo está nervoso? Nunca vi ele assim antes", comentou a primeira, retocando o batom. "É por causa daquele caso da construtora Ribeiro. Parece que alguém está ameaçando vazar documentos para a imprensa. Se isso acontecer, o escritório vai afundar junto." Marina sentiu o sangue gelar. Então não era só paranoia dela. Algo realmente estava acontecendo. Ao sair do banheiro, quase trombou com Daniel no corredor. Diferente dos outros advogados, ele sempre a cumprimentava pelo nome. "Marina, tudo bem? Você parece pálida." Ela hesitou por um instante. Havia algo nos olhos dele que inspirava confiança, mas anos de vida difícil a haviam ensinado a desconfiar. "Estou bem, só um pouco cansada", respondeu, tentando sorrir. Daniel olhou para os lados e baixou a voz. "Olha, sei que não nos conhecemos direito, mas sinto que tem algo errado acontecendo neste escritório. Se você souber de algo ou precisar conversar, estou à disposição." Marina encarou-o surpresa. Por que ele diria algo assim? Seria uma armadilha para fazê-la confessar? "Por que você acha isso?" perguntou cautelosamente. "Meu tio me trouxe para cá para aprender como funcionam as coisas no mundo real", como ele diz. "Mas em uma semana, já percebi que mundo real significa fechar os olhos para certas práticas." Daniel parecia genuinamente incomodado. "Desculpe, não devia estar falando isso com você." Naquele momento, Marina tomou uma decisão. Se havia uma pessoa naquele escritório em quem poderia confiar, talvez fosse ele, o sobrinho recém-chegado que ainda não estava corrompido pelo sistema. "Posso te encontrar depois do expediente? Preciso te mostrar uma coisa." Os olhos de Daniel se arregalaram levemente, mas ele assentiu. "No café da esquina, às 7? Às 7h15, Marina entrou no pequeno café a 2 quadras do escritório. Havia trocado o uniforme por jeans e uma camiseta simples, com os cabelos cacheados soltos nos ombros. Localizou Daniel numa mesa ao fundo, mexendo em seu celular com uma expressão tensa. "Desculpe o atraso", disse ela, sentando-se à sua frente. "Tive que despistar a Solange." "Sem problemas. Pedi um café para você, espero que não se importe." Marina agradeceu com a cabeça e respirou fundo. Era agora ou nunca. "O que vou te mostrar pode colocar nós dois em risco", começou ela, a voz baixa e firme. "Se depois disso você quiser fingir que nunca nos vimos, vou entender." Lentamente, ela desbloqueou o celular e mostrou as fotos dos documentos a Daniel. Observou atentamente suas reações enquanto ele passava pelas imagens, seu rosto mudando de surpresa para choque e finalmente para indignação. "Onde você conseguiu isso?" perguntou ele finalmente. "Na sala do Dr. Ricardo. Estava limpando e..." Ela hesitou. Não estava bisbilhotando de propósito, juro, mas quando vi o nome da construtora não consegui ignorar.
Daniel passou a mão pelos cabelos, visivelmente perturbado. Isso é muito sério, Marina. São provas de crimes graves. Suborno, falsificação, negligência criminal. E o que eu faço agora? A pergunta pairou entre eles como uma nuvem pesada. O certo seria levar isso ao Ministério Público, respondeu ele após alguns instantes de silêncio. Mas não vou mentir para você. Se fizer isso, vai enfrentar pessoas muito poderosas. Seu emprego, seus estudos, talvez até sua segurança estariam em risco. Marina sentiu lágrimas se formando nos cantos dos olhos, mas as segurou. Eu só queria limpar um escritório e ganhar meu salário honestamente. Não pedi para me meter nisso. Eu sei. Daniel alcançou sua mão sobre a mesa num gesto de conforto que a pegou de surpresa. Mas agora você sabe. E saber traz responsabilidade. O toque da mão dele sobre a sua enviou uma corrente elétrica pelo braço de Marina. Por um momento, esqueceu-se de documentos e construtoras, perdida nos olhos sinceros à sua frente. Vou te ajudar, disse ele finalmente. Não sei como ainda, mas não vou deixar você sozinha nisso. Por quê? Perguntou ela genuinamente confusa. Você mal me conhece, é sobrinho de um sócio, tem muito a perder. Daniel sorriu tristemente. Talvez porque eu ainda acredite no motivo pelo qual entrei na faculdade de Direito. Para fazer justiça, não para enterrá-la em processos e manobras legais. Naquela noite, ao voltar para casa no ônibus lotado, Marina sentia-se simultaneamente mais leve e mais pesada. Tinha agora um aliado, mas também havia confirmado suas suspeitas. O que descobrira era realmente grave, e denunciar seria arriscado. Mas pela primeira vez em dias, sentia que não estava sozinha. A segunda-feira chegou com o céu de São Paulo, coberto por uma camada espessa de nuvens cinzentas que ameaçavam chuva. Marina entrou no escritório mais cedo que o habitual, sentindo o peso da decisão que havia tomado junto com Daniel durante o fim de semana. Após 2 longas conversas pelo WhatsApp e um encontro discreto num parque no domingo, haviam traçado um plano. Daniel usaria seus conhecimentos jurídicos e acesso privilegiado para reunir mais provas, enquanto Marina manteria os olhos e ouvidos atentos às conversas no escritório. Bom dia, dona Cida, cumprimentou a porteira como sempre. Bom dia, menina. Chegando cedo hoje? O céu vai desabar daqui a pouco. Tenho muito trabalho acumulado, respondeu Marina com um sorriso tenso. Ao chegar no 15º andar, percebeu imediatamente que algo estava diferente. 2 homens de terno que nunca havia visto antes conversavam em voz baixa com o Dr. Ricardo no corredor principal. Seus olhares frios e postura rígida gritavam segurança privada. Marina, na minha sala agora, chamou Solange com uma expressão que misturava preocupação e irritação. Na pequena sala que servia como escritório da supervisora de limpeza, Marina tentou manter a calma enquanto Solange fechava a porta. O que você andou fazendo? Perguntou a supervisora cruzando os braços. Como assim? Marina sentiu a garganta secar. Tem 2 investigadores particulares interrogando todo mundo. Parece que sumiram documentos importantes. Solange abaixou a voz. E ouvi seu nome ser mencionado. O coração de Marina disparou. Meu nome? Por quê? Não sei, mas tome cuidado. Dr. Ricardo não é homem de brincadeiras. Se ele acha que alguém mexeu nos documentos dele... Solange não completou a frase, mas o aviso estava claro. Durante toda a manhã, Marina trabalhou mecanicamente, limpando as áreas comuns enquanto tentava parecer o mais normal possível. Tentou avistar Daniel, mas ele parecia estar em reunião. Precisava alertá-lo que estavam sendo investigados. Por volta do meio-dia, seu celular vibrou. Era uma mensagem de um número desconhecido. Apague as fotos imediatamente. Estão verificando celulares de funcionários. Encontre-me na garagem em 10 minutos. Com as mãos trêmulas, Marina seguiu para o banheiro feminino, trancou-se numa cabine e transferiu rapidamente as fotos para um aplicativo disfarçado de calculadora que havia instalado por sugestão de Daniel. Depois, apagou as imagens originais e limpou a lixeira do telefone. Na garagem subterrânea do edifício, entre fileiras de carros caros, encontrou Daniel esperando próximo à saída de emergência. Eles sabem que alguém acessou os documentos, disse ele sem rodeios, puxando-a para um canto menos visível. Contrataram uma empresa de segurança para investigar.
Estão fazendo um verdadeiro interrogatório com todos os funcionários. Como descobriram? Perguntou Marina, sentindo o pânico crescer. Câmeras de segurança. Não mostram você mexendo nos documentos, mas registraram o tempo que passou na sala e alguns movimentos suspeitos. Daniel parecia genuinamente preocupado. O pior é que meu tio está pessoalmente envolvido no caso. Ele parece desesperado. Marina deixou-se apoiar na parede fria do estacionamento, sentindo as pernas fraquejarem. E agora? Vão me demitir? Ou pior, não vão fazer nada sem provas concretas. Por enquanto é só suspeita. Daniel colocou as mãos em seus ombros, obrigando-a a encará-lo. Mas precisamos agir rápido. Tenho um amigo jornalista que trabalha no Estadão. Ele pode nos ajudar a divulgar isso de forma segura. Mas e seu emprego? Sua carreira? A pergunta pareceu pegar Daniel de surpresa. Tem coisas mais importantes que carreira, Marina. Pessoas morreram por causa desse esquema. Algo na determinação dele tocou Marina profundamente. Em seu mundo, pessoas raramente arriscavam posições confortáveis por princípios. Tudo bem, assentiu finalmente. Vamos fazer isso. Quando Marina voltou ao andar do escritório, foi imediatamente chamada à sala de reuniões principal. Lá dentro, encontrou os 2 homens de terno que vira mais cedo, além de Solange, Dr. Ricardo e, para sua surpresa, Carlos Mendes, o tio de Daniel. Esta é ela, disse Solange, claramente desconfortável. Senhorita Oliveira, começou um dos homens, abrindo uma pasta. Sou Rogério Valente, investigador contratado pelo escritório. Precisamos fazer algumas perguntas sobre sua rotina de trabalho. Por quase meia hora, Marina foi bombardeada com perguntas sobre seus horários, acesso às salas, procedimentos de limpeza. Respondeu a tudo com calma, mantendo sua história simples e consistente, como Daniel havia aconselhado. Então você afirma que nunca mexeu em nenhum documento na mesa do Dr. Almeida? Perguntou Valente, observando-a atentamente. Nunca, senhor. Minha função é limpar, não mexer em papéis. E seu celular? Podemos dar uma olhada? Marina sentiu o sangue gelar. Apesar de ter escondido as fotos, a ideia de entregar seu celular a desconhecidos a apavorava. Não vejo por que isso seria necessário, respondeu tentando manter a voz firme. É meu aparelho pessoal, com minhas coisas privadas. Não tem nada a esconder, tem? Insistiu o homem, um sorriso sem humor nos lábios. Foi quando a porta da sala se abriu e Daniel entrou, seguido por outro homem mais velho que Marina não conhecia. Com licença, mas esta investigação está terminada, anunciou o desconhecido, apresentando um cartão. Sou Eduardo Sampaio, advogado da senhorita Oliveira. Qualquer pergunta adicional deverá ser feita na minha presença e com um mandado judicial caso queiram acessar dispositivos pessoais. O choque no rosto de Dr. Ricardo e seu tio era evidente. Desde quando faxineiras têm advogados particulares? Questionou Almeida, a voz carregada de desdém. Desde que começam a ser intimidadas no local de trabalho, respondeu Sampaio calmamente. Agora, se não se importam, minha cliente precisa voltar ao trabalho ou ser dispensada formalmente. Após um momento tenso de silêncio, Dr. Carlos Mendes fez um gesto de dispensa. Pode ir por enquanto. No corredor, Marina olhou para Daniel confusa. Quem é esse homem? Meu antigo professor de ética profissional, respondeu ele baixinho. Uma das poucas pessoas em quem confio completamente. Expliquei a situação e ele se ofereceu para ajudar. Mas como vou pagar um advogado? Daniel sorriu. Ele não está fazendo isso por dinheiro, Marina. Naquela tarde, enquanto terminava de limpar o refeitório, Marina notou os olhares desconfiados dos outros funcionários. A notícia de que a faxineira tinha um advogado se espalhara como fogo. Seu celular vibrou novamente. Era Daniel. Encontro marcado com o jornalista para hoje à noite. Tio Carlos me convocou para uma conversa séria. Acho que suspeitam de mim também. Seja cuidadosa. Enquanto guardava o celular no bolso, Marina ouviu vozes alteradas vindo da sala de Ricardo Almeida. A porta estava entreaberta e ela conseguiu distinguir as palavras processo, prisão e escândalo. Aproximou-se silenciosamente, fingindo limpar o bebedouro próximo. Não podemos deixar isso vazar, dizia Carlos Mendes, a voz geralmente calma, agora trêmula de nervosismo. Se a imprensa descobrir nossa participação no caso Ribeiro, acabou. 30 anos de reputação pelo ralo. Acha que não sei disso? Respondeu Ricardo, a voz carregada de raiva.
Mas alguém aqui sabe. E tenho quase certeza que é aquela garota da limpeza. Ela estava na minha sala naquela noite. Sem provas, não podemos fazer nada, ponderou uma terceira voz que Marina não reconheceu. E agora ela tem um advogado. Precisamos ser espertos. Se ao menos soubéssemos com quem mais ela falou, murmurou Carlos. Marina afastou-se silenciosamente, o coração martelando no peito. A situação estava escalando rapidamente, e ela temia não apenas por seu emprego, mas por sua segurança. O plano precisava ser executado o quanto antes. Quando seu turno terminou, às 6 da tarde, encontrou Daniel esperando no estacionamento novamente, o rosto tenso. Meu tio sabe que estamos tramando algo, disse ele sem rodeios. Me pediu para ficar de olho em você e reportar qualquer comportamento suspeito. Disse que você provavelmente está tentando extorquir o escritório. Marina sentiu um aperto no peito. Ele sabe sobre... nós? A pergunta ficou no ar, carregada de significados. O que era exatamente nós? 2 conspiradores unidos por circunstâncias, amigos recentes com um segredo em comum, ou algo mais ainda indefinido, mas crescendo a cada olhar trocado? Acho que suspeita, respondeu Daniel finalmente. Mas não importa. Vamos seguir com o plano. O jornalista nos espera em 1 hora. Enquanto deixavam o estacionamento sob a chuva fina, que finalmente caía sobre São Paulo, Marina sabia que estava cruzando um ponto sem retorno. Sua vida nunca mais seria a mesma depois daquela noite, para melhor ou para pior. E por alguma razão inexplicável, a presença de Daniel ao seu lado tornava o medo um pouco menos paralisante. O café escolhido para o encontro ficava em um bairro distante do centro financeiro de São Paulo. Marina e Daniel chegaram juntos, sacudindo os guarda-chuvas na entrada. O lugar era discreto, com iluminação baixa e mesas afastadas umas das outras, perfeito para conversas que não deviam ser ouvidas. Em uma mesa ao fundo, um homem de aproximadamente 40 anos acenava discretamente para eles. André Moreira era jornalista investigativo do Estadão há mais de 15 anos, conhecido por reportagens que haviam derrubado políticos corruptos e exposto esquemas de lavagem de dinheiro. Daniel, quanto tempo? Cumprimentou André, apertando a mão do jovem advogado antes de se voltar para Marina. E você deve ser a corajosa que encontrou os documentos. Marina assentiu, sentindo um misto de medo e determinação. As próximas horas foram intensas, com André examinando meticulosamente cada imagem no celular dela e fazendo anotações detalhadas. Daniel complementava com informações sobre os processos do escritório envolvendo a construtora Ribeiro. Isso é dinamite pura, concluiu o jornalista guardando o notebook. Tenho acompanhado o caso do desabamento há meses, mas faltavam provas da ligação entre a construtora, os órgãos de fiscalização e o escritório de advocacia. E o que acontece agora? Perguntou Marina, a voz baixa. Vou precisar de 2 dias para verificar algumas informações, cruzar dados. Depois, publicamos a matéria. Vocês precisam estar preparados para o que vem depois. Como assim? Daniel franziu o senho. Quando a bomba estourar, eles vão saber imediatamente quem vazou as informações. Vocês 2 precisarão de proteção. André tirou um cartão do bolso. Este é o contato de um promotor do Ministério Público em quem confio. Ele pode oferecer proteção a testemunhas, se for necessário. Marina sentiu o estômago afundar. Proteção a testemunhas? Nunca imaginara que limpar uma sala a levaria a esse ponto. E minha família? Perguntou, pensando em sua mãe doente e seu irmão adolescente. Eles também podem precisar de proteção, respondeu André seriamente. Essas pessoas não brincam quando milhões estão em jogo. Ao saírem do café, a chuva havia aumentado, transformando as ruas em rios. Daniel insistiu em acompanhar Marina até em casa, pegando um táxi que serpenteou pela cidade congestionada. No silêncio do carro, suas mãos se encontraram discretamente no banco traseiro. Marina sentiu os dedos dele entrelaçarem-se nos seus. Um gesto simples que transmitia mais conforto do que qualquer palavra poderia. Vai dar tudo certo, murmurou ele, tão baixo que apenas ela podia ouvir. Como você pode ter certeza? Marina virou-se para encará-lo, vulnerável como nunca se permitira estar. Não posso, respondeu Daniel honestamente. Mas sei que estamos fazendo a coisa certa. E isso tem que contar para alguma coisa nesse mundo, não é?
Quando o táxi parou no conjunto habitacional simples onde Marina morava, ela hesitou antes de sair. Obrigada por tudo isso. Você não precisava se envolver. Daniel sorriu, aquele sorriso que começava a se tornar familiar e reconfortante. Talvez eu precisasse, sim. Só não sabia disso até te conhecer. Marina sentiu o rosto esquentar, apesar do frio da noite chuvosa. Tenho medo do que pode acontecer. Eu também, confessou ele. Mas estaremos juntos nisso. Um impulso que ela não conseguiu conter a fez inclinar-se na direção dele. O beijo foi breve, quase tímido, mas carregado de promessas não ditas. Quando se afastou, viu surpresa e algo mais nos olhos dele. Um brilho que refletia o que ela mesma sentia crescer dentro de si. Até amanhã, disse ela, saindo rapidamente do táxi antes que perdesse a coragem. A manhã seguinte trouxe consigo um céu limpo após a tempestade noturna, mas o clima no escritório Almeida, Mendes em Associados, não poderia estar mais carregado. Assim que Marina chegou, Solange a chamou novamente. Você está suspensa até segunda ordem, anunciou a supervisora, evitando seu olhar. Ordem direta do Dr. Ricardo. Por quê? Perguntou Marina, embora já soubesse a resposta. Investigação interna. Eles não deram detalhes. Solange finalmente a encarou. O que você aprontou, menina? Nunca vi eles tão nervosos. Não fiz nada de errado, respondeu Marina firmemente. E se estão me suspendendo sem motivo, vou procurar meus direitos. As palavras saíram com mais confiança do que ela realmente sentia. Enquanto recolhia seus pertences do pequeno armário no vestiário, tentou localizar Daniel, mas ele não estava no andar. No elevador, seu celular vibrou com uma mensagem dele. Também fui afastado. Meu tio descobriu tudo. Encontre-me no mesmo café em 30 minutos. Ao chegar no local combinado, encontrou não apenas Daniel, mas também André e Eduardo Sampaio, o advogado que a havia defendido no dia anterior. A situação se complicou, informou Daniel assim que ela se sentou. Meu tio descobriu nossas conversas. Alguém do escritório me viu com você no estacionamento e reportou a ele. Eles sabem sobre os documentos? Suspeitam fortemente. Doutor, Ricardo está ameaçando nos processar por violação de confidencialidade, invasão de privacidade e até furto de documentos. Marina sentiu o pânico crescer. Eles podem fazer isso? Podem tentar, interveio Sampaio. Mas temos algumas cartas na manga. Primeiro, eles não têm como provar que você tirou fotos a menos que confisquem seu celular com um mandado judicial. Segundo, se fizerem isso, estaremos prontos para contra-atacar com denúncias de práticas ilegais. E terceiro, completou André mostrando seu tablet, a matéria está pronta. Sai amanhã na capa do jornal e no portal online às 6 da manhã. Depois disso, eles terão problemas muito maiores para se preocupar do que processar vocês dois. As próximas 24 horas foram as mais tensas na vida de Marina. Seguindo o conselho de Eduardo, ela não voltou para casa, hospedando-se em um pequeno hotel, onde Daniel reservara um quarto para ela. O medo de retaliação era real. Pessoas como os sócios do escritório tinham recursos e contatos que poderiam tornar sua vida um inferno. Sua mãe havia sido informada apenas que Marina precisava ficar fora por alguns dias por questões de trabalho. Era melhor que Dona Neuza não soubesse a verdade, pelo menos por enquanto. No quarto de hotel, Marina tentava estudar para uma prova que teria na semana seguinte, mas não conseguia se concentrar. Seu futuro acadêmico, profissional e pessoal estava prestes a mudar completamente. Para melhor ou pior, uma batida na porta a sobressaltou. Era Daniel, segurando sacolas de comida. Trouxe jantar, anunciou ele, tentando sorrir. Achei que você não ia querer sair. Jantaram em silêncio por alguns minutos, o peso do dia seguinte pairando sobre eles. Você se arrepende? Perguntou Marina finalmente. De ter se envolvido nisso tudo por minha causa? Daniel pousou os hashes ao lado da caixa de yakisoba e a encarou seriamente. Não foi por sua causa, Marina. Foi pela causa certa. Você apenas teve a coragem de dar o primeiro passo. Ele pegou sua mão sobre a pequena mesa. E não me arrependo. Mesmo que amanhã minha carreira como advogado acabe antes mesmo de começar de verdade. Mas seu tio, sua família... Meu tio escolheu o lado dele há muito tempo. Quanto ao resto da família... Daniel deu de ombros.
Vão sobreviver ao escândalo. Sempre sobrevivem. Marina sentiu-se pequena diante do sacrifício que ele estava fazendo. Por que você se importa tanto com isso? A maioria das pessoas simplesmente viraria as costas. Porque quando entrei na faculdade de Direito, acreditava que iria lutar por justiça. Daniel sorriu tristemente. Lembra que você me perguntou qual área do direito eu queria seguir? Nunca respondi. É direito penal. Quero ser promotor, não advogado corporativo. Este era o plano do meu tio para mim, não o meu. Aquela noite, os dois conversaram até tarde, compartilhando sonhos, medos e histórias de vida. Em meio à tempestade que se aproximava, encontraram um momento de calma, uma conexão que transcendia as circunstâncias que os haviam unido. Marina adormeceu nos braços de Daniel, sentindo-se simultaneamente mais vulnerável e mais forte do que jamais fora. Às 5h45 da manhã, o celular de Daniel tocou. Era André. Está no ar, disse o jornalista simplesmente. Preparem-se, o dia vai ser longo. A manchete estampada na primeira página do Estadão era impactante. Documentos revelam esquema de corrupção envolvendo construtora Ribeiro e escritório de advocacia de elite. A foto do prédio do conjunto habitacional que havia desabado ocupava metade da página, ao lado de imagens dos contratos fotografados por Marina. O celular dela não parava de tocar. Colegas da faculdade, amigos, até professores, todos queriam saber se a Marina mencionada na reportagem era ela. André havia protegido parcialmente suas identidades, referindo-se a eles apenas como uma funcionária do escritório e um jovem advogado recém-contratado. Mas para quem conhecia a situação não era difícil deduzir. O telefone do escritório está um caos, informou Eduardo Sampaio, em uma ligação por volta das 10 da manhã. O Ministério Público já abriu investigação formal. 2 fiscais da prefeitura mencionados nos documentos foram afastados, e a construtora Ribeiro está em queda livre na bolsa. E quanto a nós? Perguntou Daniel, colocando o celular no viva voz para que Marina também ouvisse. Por enquanto, fiquem onde estão. Carlos Mendes me ligou há meia hora, furioso. Disse que vai processar vocês dois por todos os ângulos possíveis. Mas isso é só conversa. Ele está desesperado. Acabo de enviar um e-mail formal ao escritório, comunicando que vocês estão sob proteção como denunciantes e que qualquer retaliação resultará em processos adicionais. Enquanto desligavam, Marina recebeu uma mensagem de sua mãe. Filha, tem jornalistas na porta do prédio perguntando por você. O que está acontecendo? Estou preocupada. Daniel viu a mensagem e imediatamente pegou seu celular. Vou ligar para André. Sua família precisa de proteção agora. As horas seguintes foram caóticas. André enviou um fotógrafo do jornal para escoltar a mãe e o irmão de Marina até um local seguro, a casa da irmã de André, nos arredores da cidade. Eduardo Sampaio entrou com pedidos formais de proteção a testemunhas junto ao Ministério Público. No meio da tarde, o escândalo havia tomado proporções nacionais. Canais de TV, portais de notícias e redes sociais fervilhavam com o caso. Familiares das vítimas do desabamento davam entrevistas emocionadas, agradecendo aos heróis anônimos que haviam exposto a verdade. Nunca pensei que chegaria a esse ponto, murmurou Marina, assistindo à cobertura em um canal de notícias no quarto de hotel. É maior que nós, respondeu Daniel sentado ao seu lado na cama. Sempre foi. Naquela noite, receberam uma visita inesperada. Luciana Ribeiro, promotora do Ministério Público designada para o caso, havia solicitado uma reunião urgente. Vocês estão em perigo, anunciou ela sem rodeios após as apresentações no saguão reservado do hotel. Os nomes de vocês podem não estar explícitos na reportagem, mas não é difícil descobrir quem são. Já temos informações de que o escritório contratou investigadores particulares para localizar vocês. O que sugere? Perguntou Daniel, segurando firmemente a mão de Marina. Programa de proteção a testemunhas, pelo menos temporariamente. Novos nomes, nova cidade, até que o julgamento aconteça. Marina sentiu o mundo girar. Mas e a faculdade? E minha família? Sua família também receberá proteção. Quanto à faculdade, a promotora hesitou. Terá que esperar. Estamos falando de sua segurança. Por quanto tempo? A voz de Daniel soou mais firme do que Marina esperava. 6 meses, talvez 1 ano.
Depende de como o caso avança. 1 ano. 1 ano longe de tudo o que conhecia, de seus sonhos, de seus planos. Marina sentiu lágrimas silenciosas escorrerem pelo rosto. Existe alguma alternativa? Questionou Daniel. Honestamente, não uma que eu recomendaria. Essas pessoas têm recursos, conexões. Não estamos falando apenas do escritório, mas de todos os envolvidos no esquema. Políticos, empresários, fiscais. A promotora suspirou. Vocês mexeram em um vespeiro. Após a saída da promotora, Marina e Daniel ficaram em silêncio por longos minutos. Não posso pedir que você venha comigo, disse Marina finalmente. Sua vida, sua carreira... Minha carreira no escritório acabou no momento em que aquela reportagem foi publicada, respondeu ele com um leve sorriso. E quanto à minha vida, bem, nos últimos dias descobri que ela está mais conectada à sua do que eu poderia imaginar. Marina o encarou surpresa com a declaração. O que está dizendo? Estou dizendo que, se você for, eu vou junto. Se você ficar, ficamos juntos. De qualquer forma, não vou te deixar enfrentar isso sozinha. O beijo que seguiu foi diferente do primeiro. Não mais hesitante, mas carregado de certeza e promessas. Na manhã seguinte, o noticiário trazia novos desdobramentos. O Dr. Ricardo Almeida havia sido preso preventivamente, acusado de obstrução da justiça e tentativa de destruição de provas. Carlos Mendes estava foragido, com suspeitas de que havia deixado o país. A construtora Ribeiro teve seus bens bloqueados pela justiça. Por volta do meio-dia, receberam uma ligação de Eduardo Sampaio com notícias surpreendentes. O juiz do caso expediu medidas protetivas para vocês, informou o advogado. Significa que estão sob proteção judicial, sem necessidade de entrarem no programa de testemunhas por enquanto. Como conseguiu isso? Perguntou Daniel incrédulo. Não fui eu. A pressão pública está imensa. A história de uma funcionária de limpeza e estudante de direito que expôs um esquema bilionário, junto com um jovem advogado idealista, bem, virou um símbolo. Há protestos na frente do escritório e da sede da construtora. Marina mal podia acreditar. De uma simples funcionária de limpeza anônima, a símbolo de luta contra a corrupção em questão de dias. E quanto ao meu emprego? A faculdade? Perguntou ela, ainda preocupada com aspectos práticos. Tenho mais notícias sobre isso, respondeu Eduardo. E Marina podia ouvir o sorriso em sua voz. A faculdade entrou em contato. Estão oferecendo uma bolsa integral para que você complete seus estudos, em reconhecimento à sua coragem e compromisso com a justiça. E já recebi 3 propostas de estágio para você em escritórios que se dedicam a causas sociais. As lágrimas vieram novamente, mas desta vez de alívio e gratidão. Daniel a abraçou forte, compartilhando sua emoção. Quando finalmente pôde reencontrar sua família, 3 dias depois, foi recebida com abraços apertados e olhares de admiração. Por que não me contou? Perguntou Dona Neuza, entre lágrimas. Não queria te preocupar, mãe. E tinha medo, por todos nós. Minha filha. A mulher segurou o rosto de Marina entre as mãos enrugadas. Nunca tenha medo de fazer a coisa certa. Foi para isso que te criei. Nas semanas que se seguiram, Marina e Daniel precisaram prestar vários depoimentos, participar de reuniões com promotores e investigadores e lidar com a súbita atenção da mídia. Não era fácil, mas enfrentavam tudo juntos. O escritório Almeida, Mendes e Associados entrou em colapso. Vários clientes romperam contratos, advogados pediram demissão para se dissociar do escândalo e processos por todos os lados ameaçavam consumir o que restava da outrora prestigiosa firma. Em um fim de tarde, cerca de 1 mês após a publicação da reportagem, Marina e Daniel caminhavam pela Avenida Paulista, agora mais à vontade em aparecer em público. A poeira começava a baixar e uma nova rotina se estabelecia. Recebi uma proposta hoje, comentou Daniel casualmente. Um escritório especializado em direitos humanos e causas coletivas. Disseram que admiram minha integridade. Marina sorriu. Isso é maravilhoso. Vai aceitar? Estou pensando. E você? Já decidiu sobre os estágios? Ainda não. Marina olhou para o prédio onde trabalhara por tanto tempo, agora com vários andares vazios. Parte de mim ainda está processando tudo o que aconteceu. Seja qual for sua decisão, estarei ao seu lado.
garantiu Daniel entrelaçando seus dedos aos dela. Sabe, às vezes penso no quanto nossas vidas mudaram por causa de um documento encontrado por acaso. Não foi por acaso, respondeu Marina pensativa. Acho que algumas coisas estão destinadas a acontecer. A descoberta, nosso encontro. Enquanto o sol se punha sobre a metrópole agitada, tinham à sua frente um caminho incerto, mas promissor. A garota humilde que limpava escritórios havia encontrado não apenas documentos que mudaram sua vida, mas também sua própria força, seu propósito, e alguém para compartilhar a jornada. E isso, mais que qualquer outra descoberta, havia transformado sua existência para sempre. 6 meses se passaram desde que o escândalo veio à tona. O outono havia chegado a São Paulo, tingindo os poucos espaços verdes da cidade com tons dourados e avermelhados. O caso da construtora Ribeiro já não ocupava as manchetes principais, substituído por novas crises e escândalos como é comum no ciclo noticioso brasileiro. Mas para Marina, cada desenvolvimento continuava sendo acompanhado com atenção. O julgamento dos envolvidos estava marcado para o próximo semestre. Ricardo Almeida permanecia em prisão preventiva, após tentativas frustradas de sua defesa de libertá-lo. Carlos Mendes havia sido localizado na Argentina e aguardava processo de extradição. Quanto aos donos da construtora Ribeiro, respondiam em liberdade, mas com restrições severas, incluindo o uso de tornozeleiras eletrônicas e proibição de deixar o país. Para Marina, a vida havia tomado um rumo completamente diferente. A bolsa integral na faculdade de Direito permitia que ela se dedicasse exclusivamente aos estudos, sem a necessidade de trabalhar nas madrugadas. Seu histórico acadêmico, sempre bom apesar das dificuldades, agora era exemplar. Numa tarde de quinta-feira, ela saiu da sala de aula para encontrar Daniel esperando no pátio da faculdade. 6 meses de relacionamento não haviam diminuído a sensação de borboletas no estômago quando o via. Como foi a prova? Perguntou ele, recebendo-a com um beijo. Acho que foi bem, respondeu Marina, ajeitando a mochila no ombro. O professor até me convidou para participar de um grupo de pesquisa sobre direito à moradia. Caminharam juntos pelo campus, um cenário que ainda parecia surreal para Marina. Anos limpando escritórios para pagar as mensalidades, e agora ali estava ela, bolsista integral, namorando um advogado formado, sendo convidada para grupos de pesquisa. Tenho uma surpresa para você, anunciou Daniel quando chegaram à pequena cafeteria, onde costumavam estudar juntos. O que é? Marina ergueu as sobrancelhas curiosa. Daniel tirou um envelope da pasta e o deslizou pela mesa. Marina o abriu cuidadosamente. Era uma carta do Instituto de Defesa dos Direitos Coletivos, uma renomada organização não governamental. Temos o prazer de convidar Marina Oliveira para integrar nossa equipe de estagiários no programa de assistência jurídica às comunidades afetadas por irregularidades em projetos habitacionais. Leu ela em voz alta, os olhos se arregalando progressivamente. Eles querem que você ajude a defender as famílias prejudicadas pela construtora Ribeiro e outros casos semelhantes, explicou Daniel, sorrindo diante de sua surpresa. Sua experiência pessoal e conhecimento do caso seriam inestimáveis. Mas como isso aconteceu? Eu nem me candidatei. Eu posso ter mencionado seu nome para alguns contatos, admitiu Daniel. Mas foi sua história e seu desempenho acadêmico que os impressionou. Eles querem alguém que entenda realmente a importância desse trabalho, não apenas mais um estagiário buscando currículo. Marina releu a carta, sentindo uma emoção crescente. Era mais do que um estágio. Era a chance de continuar fazendo a diferença, de usar sua experiência para ajudar pessoas que, como ela, vinham de comunidades vulneráveis e raramente tinham voz no sistema. É perfeito, disse finalmente, com lágrimas nos olhos. Exatamente o que eu queria fazer. Naquela noite, Marina foi até a pequena casa que agora dividia com a mãe e o irmão no bairro do Belenzinho. Com parte do dinheiro que recebera como indenização do escritório Almeida e Mendes, após um acordo extrajudicial negociado por Eduardo Sampaio, havia conseguido ajudar a mãe a comprar uma casa modesta, mas própria, algo que Dona Neuza jamais imaginara possível. Mãe, consegui um estágio, anunciou ela, encontrando a mulher na cozinha preparando o jantar. Que maravilha, filha! Dona Neuza largou a colher de pau para abraçá-la.
Seu rosto, antes sempre marcado pelo cansaço, agora parecia mais sereno. Desde que Marina recebera a indenização e a bolsa, ela pudera finalmente parar de trabalhar como diarista e cuidar melhor da saúde. É com uma ONG que defende pessoas afetadas por construtoras irresponsáveis. Vou poder ajudar famílias como aquelas do desabamento. Você sempre foi assim, comentou a mãe, voltando a panela no fogão. Desde pequena, não conseguia ver injustiça sem querer fazer algo a respeito. Sentado à mesa da cozinha, Mateus ergueu os olhos dos livros. Agora, com 16 anos, o irmão mais novo de Marina também estudava com mais tranquilidade, sem a pressão constante de ver a família lutando para sobreviver. Vai trabalhar com o Daniel? Perguntou o adolescente, que desenvolvera grande admiração pelo namorado da irmã. Não diretamente. Ele está no escritório de direitos humanos, lembra? Mas os casos às vezes se cruzam. Daniel havia aceitado a proposta do escritório especializado em direitos humanos e causas coletivas. O salário era menor do que poderia ganhar em escritórios comerciais, mas como ele sempre dizia, algumas coisas valem mais que dinheiro. Era o tipo de advocacia que ele sempre quisera praticar, utilizando o direito como instrumento de transformação social. Na manhã seguinte, Marina encontrou-se com Eduardo Sampaio para discutir os procedimentos finais do acordo com o antigo escritório. O advogado, que havia se tornado um mentor para ela, a recebeu em seu escritório despretensioso no centro da cidade. Como está se sentindo, agora que tudo está praticamente resolvido? Perguntou ele, depois de revisar os últimos documentos. Libertada, respondeu Marina após refletir por um momento. Não apenas da situação financeira difícil, mas da sensação de impotência. Sempre me senti invisível, sabe? A funcionária da limpeza que ninguém realmente enxerga. Agora sinto que posso fazer a diferença. Eduardo sorriu. Você já fez uma diferença enorme. Sabe quantas pessoas foram indenizadas por causa das provas que você encontrou? Mais de 200 famílias. Algumas que haviam perdido tudo e não tinham esperança de justiça. Marina assentiu, sentindo o peso e a importância daquilo que começara como um acidente, a descoberta dos documentos na sala do Dr. Ricardo. Minha oferta continua de pé, sabe? Acrescentou Eduardo. Quando você se formar, tem uma vaga esperando por você aqui no escritório. Obrigada, sorriu Marina. Ainda tenho tempo para decidir, mas é bom saber que tenho opções. Opções. Essa era uma palavra nova em seu vocabulário. Durante toda a vida, suas escolhas sempre haviam sido limitadas pelas circunstâncias, pela necessidade, pela luta pela sobrevivência. Agora, pela primeira vez, podia realmente escolher seu caminho. Na segunda-feira seguinte, Marina iniciou seu estágio no Instituto de Defesa dos Direitos Coletivos. O escritório ocupava 2 andares de um prédio antigo no centro, com paredes cobertas de cartazes de movimentos sociais e fotos de comunidades assistidas pela organização. Bem-vinda, recebeu a Gabriela Santos, coordenadora jurídica e sua nova supervisora. Estamos muito felizes em ter você conosco. Obrigada pela oportunidade, respondeu Marina, tentando controlar o nervosismo. Você não precisa agradecer. Na verdade, somos nós que agradecemos por ter alguém com sua experiência e coragem. Gabriela a conduziu pelo escritório, apresentando-a à equipe. Todos aqui conhecem sua história. Você se tornou uma inspiração para muitos jovens advogados. Marina sentiu o rosto esquentar. Ainda não estava acostumada a ser reconhecida ou elogiada por suas ações. Quero começar a trabalhar o quanto antes, disse, para mudar de assunto. Quais serão minhas responsabilidades? Por enquanto, vai nos ajudar a organizar os depoimentos das famílias afetadas pelo caso Ribeiro. Precisamos documentar cada história, cada prejuízo, para fortalecer o processo coletivo. Gabriela entregou-lhe uma pasta. Aqui estão os contatos. Alguns já estão marcados para virem ao escritório esta semana. Nos dias que se seguiram, Marina mergulhou no trabalho. Ouvir os relatos das famílias era emocionalmente desgastante. Histórias de pessoas que haviam economizado por anos para comprar seu primeiro apartamento, apenas para vê-lo desabar literalmente. Idosos que haviam perdido tudo o que construíram na vida. Pais que agora lutavam para dar um teto aos filhos. Numa sexta-feira à tarde, uma senhora de aproximadamente 70 anos veio ao escritório. Apresentou-se como Dona Jurema, moradora do conjunto habitacional que havia desabado. Perdi meu marido no desastre,
contou ela, a voz embargada. Ele ficou preso nos escombros por horas. Quando os bombeiros chegaram, já era tarde demais. Marina segurou sua mão enrugada, sentindo a garganta apertar. Sinto muito, dona Jurema. A construtora ofereceu uma indenização miserável. Disse que foi um acidente, que não tinham como prever. Os olhos da senhora brilharam com uma mistura de dor e raiva. 50 anos de casamento, e tentaram colocar um preço na vida dele. Mas agora temos provas de que não foi um acidente, assegurou Marina. Eles sabiam dos problemas estruturais e escolheram ignorar para economizar dinheiro. Sim, graças a você e aquele rapaz, disse dona Jurema, surpreendendo Marina. Todo mundo na comunidade sabe que foi uma moça da limpeza e um advogado novato que expuseram tudo. Vocês são nossos heróis. Marina não soube o que responder. Nunca se vira como heroína. Apenas alguém que fizera o que qualquer pessoa decente faria ao descobrir uma injustiça daquele porte. Não sou heroína, dona Jurema. Só fiz o que era certo. E quantas pessoas você acha que teriam coragem de fazer o mesmo? A senhora apertou sua mão. A maioria teria medo de perder o emprego, de represálias. Você arriscou tudo pela verdade. Ao final do dia, exausta emocionalmente, mas realizada, Marina encontrou Daniel na calçada em frente ao prédio. Como foi o dia? Perguntou ele, abraçando-a. Intenso, respondeu ela, encostando a cabeça em seu peito. Mas bom, muito bom, na verdade. Caminharam juntos até um pequeno restaurante próximo. Enquanto jantavam, Daniel contou sobre seu próprio dia, uma audiência preliminar envolvendo uma comunidade quilombola ameaçada por um grande projeto imobiliário. E você, conseguiu avançar com os depoimentos? Perguntou ele. Marina assentiu, recontando algumas das histórias que ouvira, incluindo a de dona Jurema. Ela me chamou de heroína, concluiu, ainda desconfortável com o título. Daniel sorriu. E ela está certa. Não me sinto uma heroína. Só uma pessoa normal que encontrou algo errado e não conseguiu ficar calada. É exatamente isso que define um herói, Marina. Não superpoderes ou capas, mas a coragem de fazer o certo quando seria mais fácil fingir que não viu nada. Enquanto voltavam para casa de mãos dadas, sob o céu estrelado de São Paulo, Marina refletia sobre como sua vida havia mudado em apenas 6 meses. De uma jovem invisível, lutando para sobreviver e estudar, para alguém que ajudava a fazer justiça para centenas de famílias. De uma pessoa sozinha em sua luta diária, para alguém com um companheiro que a apoiava e acreditava nela. Ao chegarem na porta de sua casa, Daniel a beijou suavemente. No que está pensando? Perguntou ele, notando seu olhar distante. Em como a vida dá voltas, respondeu ela sorrindo. Nunca imaginei que limpar um escritório mudaria tudo. Não foi limpar o escritório que mudou tudo, corrigiu Daniel. Foi a sua coragem diante do que encontrou lá. Marina sabia que ele estava certo. A descoberta havia sido apenas o primeiro passo. A decisão de agir, de enfrentar as consequências, de lutar pela verdade, essas foram as escolhas que realmente haviam transformado sua vida. E agora, com novos começos em todas as frentes, nos estudos, no trabalho, no amor, sentia-se pronta para escrever o próximo capítulo de sua história. 2 anos se passaram desde a descoberta dos documentos que mudaram tudo. O outono dera lugar ao inverno, à primavera, ao verão e novamente ao outono, em ciclos que trouxeram maturidade e propósito à vida de Marina. O julgamento dos envolvidos no escândalo havia terminado há 3 meses. Ricardo Almeida fora condenado a 12 anos de prisão por fraudação de documentos públicos, obstrução da justiça e participação em organização criminosa. Carlos Mendes, finalmente extraditado da Argentina após muitas manobras jurídicas, recebera uma pena similar. Os donos da construtora Ribeiro haviam feito acordo de delação premiada, implicando políticos e funcionários públicos em um esquema ainda maior de corrupção em obras públicas. Quanto ao imponente edifício que abrigava o escritório Almeida, Mendes em Associados agora ostentava uma placa diferente na fachada: Centro de Assistência Jurídica Popular. O prédio havia sido confiscado como parte das penalidades e transformado em um espaço onde advogados voluntários ofereciam assistência gratuita à população carente. Era uma tarde de quarta-feira, quando Marina subiu os degraus daquele mesmo edifício
onde antes entrara pela porta dos fundos como funcionária da limpeza. Agora, atravessava a entrada principal, cumprimentando seguranças e recepcionistas pelo nome. "Boa tarde, doutora Marina", saudou a recepcionista com um sorriso. Marina ainda não estava acostumada a ser chamada de doutora. Havia se formado há apenas 3 meses, com honras como oradora da turma. A sensação continuava surreal. No terceiro andar, uma sala modesta abrigava sua pequena equipe, 3 estagiários de direito que a auxiliavam no acompanhamento dos processos coletivos contra construtoras irresponsáveis e agentes públicos corruptos. O Instituto de Defesa dos Direitos Coletivos, onde começara como estagiária, agora a empregava como advogada plena, com autonomia para gerir sua própria equipe. "Temos novidades no caso do Jardim Esperança", anunciou Lucas, um dos estagiários, assim que ela entrou. A perícia confirmou os problemas estruturais. É praticamente uma réplica do caso Ribeiro. Marina assentiu, folheando o relatório que ele lhe entregou. "Ótimo. Isso fortalece nosso pedido de interdição preventiva. Não podemos esperar outro desabamento para agir." Após uma tarde de trabalho intenso, Marina arrumou suas coisas para sair. Tinha um compromisso importante naquela noite. "Não esqueçam que amanhã começa o mutirão de atendimento na comunidade", lembrou aos estagiários antes de sair. "Quero todos lá às 8 em ponto." "Sim, chefe", respondeu Camila, a estagiária mais nova, com um sorriso. Ao deixar o prédio, Marina não pôde deixar de olhar para a janela do 18º andar, onde ficava a antiga sala de Ricardo Almeida, o lugar onde tudo começara. Agora, aquela mesma sala abrigava um espaço de mediação de conflitos comunitários. A vida realmente dava voltas curiosas. No trajeto até seu destino, refletiu sobre o caminho percorrido. Lembrou-se da jovem assustada que fotografara documentos confidenciais com mãos trêmulas, da estudante que mal conseguia conciliar trabalho e faculdade, da filha que se preocupava com o sustento da família. Todas essas versões de si mesma haviam dado lugar à mulher confiante e determinada que se tornara. Chegou ao restaurante com alguns minutos de atraso. Era um lugar elegante, mas não ostensivo, no bairro do Itaim Bibi. Daniel já a esperava na mesa reservada, conversando animadamente com Eduardo Sampaio e sua esposa. "Desculpem o atraso", disse Marina, beijando Daniel antes de cumprimentar os outros. "O trânsito estava terrível." "Sem problemas", respondeu Eduardo. "Estávamos aqui relembrando como nos conhecemos, em circunstâncias bem menos agradáveis." Marina sorriu, sentando-se ao lado de Daniel. O anel de noivado em sua mão esquerda ainda a fazia sorrir cada vez que o olhava. Daniel a havia pedido em casamento há apenas 2 semanas, numa pequena viagem a Paraty. O casamento estava marcado para dali a 6 meses. "Falando em circunstâncias", interveio Daniel, "vocês viram que o antigo prédio da construtora Ribeiro foi transformado em moradia popular?" "Vi a notícia", confirmou Marina. "Uma ironia poética, não é? O lugar que planejava construções perigosas para os mais pobres, agora abrigando essas mesmas pessoas com segurança." A conversa fluiu agradavelmente durante o jantar, alternando entre lembranças do caso que os unira e planos para o futuro. Eduardo havia se tornado um dos advogados mais respeitados em direito do consumidor, usando sua experiência no caso Ribeiro para defender outras vítimas de empresas irresponsáveis. "E sua mãe, Marina? Como está?" perguntou Helena, esposa de Eduardo. "Muito bem. Você acredita que ela voltou a estudar? Está fazendo um curso técnico de enfermagem. Disse que sempre foi seu sonho." "E seu irmão?" "Mateus acabou de entrar na faculdade, engenharia civil." Marina sorriu com ironia. "Disse que quer construir prédios que não caiam." Após o jantar, Daniel e Marina caminharam lentamente até o carro, aproveitando a noite agradável. "Tenho uma surpresa para você", anunciou ele, abrindo a porta do passageiro para ela. "Mais uma? Você está me mimando demais." Daniel dirigiu por cerca de 20 minutos até pararem em frente a um pequeno edifício de apartamentos em Pinheiros, um bairro central e arborizado. "O que estamos fazendo aqui?" perguntou Marina, curiosa. "Venha ver." Ele a conduziu até o 3º andar e parou em frente a uma porta. Com um sorriso misterioso, tirou uma chave do bolso e abriu a porta. O apartamento era compacto, mas acolhedor, com janelas amplas que davam para uma praça arborizada. Estava completamente vazio,
exceto por uma única rosa vermelha no centro da sala. O que é isso? Perguntou Marina, pegando a flor. Nosso futuro lar. Daniel abraçou-a por trás, apoiando o queixo em seu ombro. Se você quiser, claro. Marina virou-se para encará-lo emocionada. Você comprou um apartamento para nós? Na verdade, nós compramos. Metade é sua. Assinei em seu nome também, como combinamos. Ela inspecionou o espaço, imaginando como seria após a reforma e decoração. Não era luxuoso nem muito grande, mas era perfeito para começar uma vida juntos. Próximo o suficiente do trabalho de ambos, em um bairro seguro e agradável. É perfeito, disse finalmente, abraçando-o com força. Absolutamente perfeito. Naquela noite, sentados no chão vazio de seu futuro apartamento, planejaram como seria a reforma, onde colocariam os móveis, como decorariam cada cômodo. Eram planos simples, mas que simbolizavam algo profundo, a construção de uma vida juntos, fundada nos valores que compartilhavam. Sabe o que mais me impressiona em você? Perguntou Daniel, brincando com uma mecha do cabelo dela. O quê? Como você nunca deixou que o que aconteceu a tornasse amarga ou cínica? Você poderia ter usado sua experiência como desculpa para se tornar implacável, vingativa, mas em vez disso, canalizou tudo para ajudar os outros. Marina refletiu sobre isso por um momento. Acho que vi muitos exemplos dos dois caminhos. Ricardo e Carlos escolheram usar seus conhecimentos e privilégios para explorar os mais fracos, mas pessoas como Eduardo, como você, mostraram que o direito pode ser uma ferramenta de transformação e justiça. E você escolheu qual caminho seguir. Sim, eu escolhi. E continuo escolhendo todos os dias. Na manhã seguinte, Marina acordou cedo para participar do mutirão de atendimento jurídico na comunidade do Jardim Ângela, na periferia da cidade. Era um trabalho que o Instituto realizava regularmente, levando assistência legal gratuita a pessoas que normalmente não teriam acesso à justiça. Daniel a acompanhou. Embora trabalhassem em organizações diferentes, frequentemente colaboravam em projetos comuns. O escritório dele havia se especializado em direitos humanos, enquanto o dela focava em questões habitacionais e urbanísticas, mas os temas se entrelaçavam constantemente. Sob uma tenda improvisada na praça central da comunidade, Marina e sua equipe atenderam dezenas de pessoas ao longo do dia. Problemas de documentação, disputas por posse de terrenos, irregularidades em contratos de compra e venda. Cada caso era ouvido com atenção e respeito. No final da tarde, enquanto organizava os últimos formulários, Marina notou uma senhora idosa hesitante, parada a alguns metros da tenda. "Posso ajudá-la?" perguntou, aproximando-se. "Você é a doutora Marina? A moça que denunciou a construtora Ribeiro?" perguntou a senhora com voz trêmula. "Sim, sou eu", confirmou Marina, surpresa por ser reconhecida. "Minha filha morava no prédio que desabou. Ela sobreviveu, graças a Deus, mas perdeu tudo." A senhora segurou as mãos de Marina entre as suas. "Ela me falou de você, de como ajudou todas as famílias a receberem indenização. Queria agradecer pessoalmente." Marina sentiu a emoção subir pela garganta. "Não precisa agradecer. Só fiz o que era certo. E é por isso mesmo que merece agradecimento. Neste mundo, fazer o que é certo nem sempre é fácil ou comum." A senhora sorriu. "Minha filha agora está terminando o curso de Direito, inspirada por você. Disse que quer fazer pelos outros o que você fez por ela." Aquela revelação atingiu Marina como uma onda. Sua escolha, seu ato de coragem, não havia apenas mudado sua própria vida. Havia criado ondas que continuavam a se espalhar, inspirando outros a seguirem um caminho semelhante. Ao final do dia, exausta, mas realizada, Marina encontrou Daniel esperando-a no carro. "Como foi o restante do mutirão?" perguntou ele. Marina contou sobre a senhora e sua filha, ainda emocionada com o encontro. "É incrível pensar que uma decisão pode afetar tantas vidas, não é?" refletiu Daniel. "Quando você decidiu fotografar aqueles documentos, não tinha ideia de todas as consequências." "Não tinha mesmo." Marina olhou pela janela, observando as ruas da periferia, que lentamente davam lugar a avenidas mais largas, conforme se aproximavam do centro. "Às vezes penso em como teria sido minha vida se não tivesse encontrado aquela pasta. Provavelmente ainda estaria limpando escritórios de madrugada, lutando para terminar a faculdade."
E eu provavelmente estaria infeliz em algum escritório corporativo, fazendo trabalho que não acredito, tentando agradar meu tio, acrescentou Daniel. É engraçado como um momento pode mudar tudo. Não foi só um momento, Marina. Foi uma escolha. Sua escolha. Você poderia ter ignorado o que viu, fingido que não era problema seu. Marina assentiu pensativamente. Foi uma escolha. Difícil, assustadora, mas necessária. E essa escolha havia desencadeado todas as outras que se seguiram, transformando não apenas sua própria vida, mas a de muitas outras pessoas. Naquela noite, já em casa, Marina recebeu uma mensagem de sua antiga supervisora, Solange. Após o fechamento do escritório Almeida, Mendes em Associados, ela havia encontrado emprego em uma empresa de limpeza com melhores condições de trabalho. Ocasionalmente, as duas trocavam mensagens. Lembrei de você hoje, dizia a mensagem. Vi uma reportagem sobre o caso Ribeiro na TV. Ainda me impressiona pensar que trabalhei com você por tanto tempo, sem imaginar o que você se tornaria. Orgulho de você, menina. Marina sorriu para o celular. Solange, como tantos outros, a havia visto apenas como a faxineira, alguém invisível, parte do cenário. Como o mundo podia ser limitado em suas percepções, em seus preconceitos. Deitada ao lado de Daniel, que já dormia tranquilamente, Marina refletiu sobre a jornada completa. Da garota humilde que limpava escritórios à advogada respeitada que defendia os direitos dos mais vulneráveis. Do medo e insegurança à confiança em seu próprio valor e capacidade. A transformação havia sido completa, não apenas em termos profissionais ou financeiros, mas em sua essência, na maneira como via a si mesma e seu lugar no mundo. Não mais uma observadora invisível da vida dos outros, mas uma protagonista de sua própria história e uma agente de transformação na vida de muitos. E tudo porque numa noite comum, enquanto limpavam o escritório, encontrou algo que mudou sua vida para sempre. Não apenas os documentos, mas a coragem de fazer o que era certo, mesmo quando o mais fácil seria olhar para o outro lado. Enquanto o sono começava a envolvê-la, Marina sorriu. O passado estava encerrado, a transformação completa, e o futuro, com todas as suas possibilidades, era o próximo capítulo a ser escrito. Não mais sozinha, mas ao lado de alguém que compartilhava seus valores e sonhos, e com a força de saber exatamente quem era e o que podia realizar.